ou não, vambora para o vídeo. Compreender porque jogou o Luan e não jogou o Pablo Maia, né? Contra o Coritiba começou o Pablo Maia. Ele foi muito mal. Então, mas você não acha que Aí poderia saiu o Pablo funcionar Maia. com 3 zagueiros, um zagueiro no lugar do Lucas Não, e então, o Pablo mas- no lugar do Luan? Sim. Que aí você Então, pensa... mas então, de novo, Ah, isso vai além da iria troca do equilibrar. volante. Ok. Isso vai além da troca do volante. O Luan, o Sistema. Pablo, qualquer ser jogaria melhor com 3 zagueiros, né? A questão, a sensibilidade do Crespo, ela não foi suficiente para perceber que contra o Coritiba ele tinha achado uma outra solução, que era a volta do terceiro zagueiro. Ele ganhou o Rafael Tolói, que deveria ter jogado esse jogo. Né? Não tinha também o Alan Franco. Não era tão simples, porque se tivesse o Alan Franco, você tem 3 zagueiros em totais condições. Mas o Rafael Tolói deu essa opção ao Crespo. Ele preferiu não mudar o sistema. E é aquilo, gente. Lucas, Luciano e Caleri são 3 caras acima de 30 anos. Sem a bola tem uma dificuldade imensa, os 3. O Caleri ainda se mata. Ele ainda ajuda bem. Mas a pressão do Caleri é diferente da pressão do Vitor Roque, por exemplo. Ele não consegue fazer a mesma coisa. Luciano e Lucas sem a bola é muito difícil. E não dá para jogar contra qualquer time com esse trio. É simples assim, né? eu acho que alguns times dá, agora não Então, dá... contra entende? todos Assim, os times, exato. como visitante, contra os times melhores, Exato, né? Então, exato. como é que o São Paulo ganhou do Flamengo? Não foi com os 3, né? Foi com 3 zagueiros, sem 3 atacantes. Por exemplo, né? Tem as questões do Vessone, a carta Vessone. Como é que o Lucas vai... Se o Lucas não se sente confortável para jogar no sintético, Lucas, você começa no banco hoje, eu vou te colocar durante o jogo. Tinha até uma desculpa, né? Pois talvez, é, né? tal, né? Aí você ganha uma opção, tal. E acho que essa questão tática, ela teve presente o jogo todo. A inferioridade, o Mancini ficava projetando, o Palmeiras vai ter inferioridade numérica no meio de campo. Não, porque com esses 3, ninguém... Não existe um quarto homem de meio de campo com esse trio. Não existe. Não é que, vai colocar o Cauli no lugar do Luciano ou do Lucas, aí você tem um quarteto. Não é meia, nem o Lucas Cauli, e nem o Luciano. talvez o Cauli e o Pablo Maia poderiam dar mais Pois é, equilíbrio pro enfim, time. né? Não é simples, claro que não é um jogo decisivo, os caras são líderes do time, mas eu acho que isso vai ficar para outros jogos importantes que o São Paulo tiver pela frente. Por exemplo, o São Paulo vai jogar com o Palmeiras no Morumbi daqui a pouco no Brasileiro, sábado à noite. Deve ser no Morumbi, se tiver estádio. De novo, eu não jogaria com o trio. Eu não colocaria o trio. Mesmo como mandante. Né? Mesmo como mandante. Né? É uma outra circunstância, outra situação, bem diferente. Gramado natural, porque o gramado sintético não é só uma questão. O gramado sintético, ele torna o jogo mais rápido. E esses caras, eles não têm mais rapidez. Então é quase uma... O Luan não tem mais rapidez. Então, né, você fica com uma situação... o gramado natural, o Morumbi e tal, à tarde, quando o jogo vai ser à noite. O jogo é mais lento. Como foi no jogo lá do Ramon Abate Abel? O jogo fica mais lento. E aí o São Paulo se encaixa melhor. Com um gramado desse, rápido, a marcação pressão no Palmeiras, esse tipo de gol que você viu, aconteceu quantas vezes em Barueri e no Allianz Parque? Então perder a bola e sair o gol. Acho que umas 5 vezes, com técnicos diferentes e tudo mais, né? Mas esse é um pouco o jeito do Palmeiras. Exato. Né? O Palmeiras fez isso contra o Flamengo. Né? Então, Crespo falando. E aí, Valentim, como é que tá o Danielzinho, hein? E por que o Crespo fez essa opção? Foi a grande discussão na zona mista depois da partida, Luísa. Por que optar pelo Luan? Não necessariamente porque o Danielzinho não podia jogar. Claro que antes da gente ter a informação de que ele tinha essa questão física, inicialmente, inclusive, eu até tinha apurado que foi uma decisão tática do Crespo colocar o Luan em campo e não o Pablo Maia. Foi justamente esse o ponto na zona mista. Dá para entender a utilização de um volante, de um camisa 5 por si só, e não o Danielzinho, que é um cara que sai um pouco mais pro jogo. Que, inclusive, abro um parênteses aqui, foi um grande problema do São Paulo na partida da primeira fase na Arena Barueri. O São Paulo jogou com o trio de meio e perdeu de 3-1. Então não é também sempre que o trio joga, o São Paulo vence. Não foi assim na primeira fase, no mesmo gramado, no mesmo estádio, contra o mesmo adversário. Isso posto, havia uma concepção de que o São Paulo precisava de um camisa 5, de um jogador mais físico. A questão é, por que usar o Luan, que jogou só 3 partidas nessa temporada, todas saindo do banco, e não era titular do São Paulo desde setembro do ano passado, quando jogou justamente contra o Santos naquela derrota por 1-0, quando o São Paulo foi com o time misto antes daquela partida contra a LDU pela Libertadores. Então, assim, a questão não é o mérito da escolha do Crespo, a questão é a decisão de escolher um jogador que não vinha atuando há muito tempo. Não só nessa temporada, não só na temporada anterior, mas que virtualmente não joga futebol com recorrência, com frequência, um bom futebol com frequência há anos. E então, escolher o Luan e não necessariamente mancar o Danielzinho foi uma questão muito, muito discutida na zona mista. Ele deu a entender que ele não voltaria atrás da decisão, que na verdade a escolha dele pessoal, ele até falou, né, pessoalmente achei que era o certo, por conta da característica do Palmeiras, etc. E mais uma vez, foi uma ausência importante na derrota por 3-1 na partida de ida.
a questão secundária também é, se não deu certo no primeiro tempo, e acho que a gente vai concordar que o São Paulo não jogou um bom primeiro tempo, porque voltar para a segunda etapa com o mesmo time, também com o Luan no meio, e aí 9 minutos depois, aí ele troca pelo Danielzinho e o São Paulo toma 2-0. Então, assim, o timing das escolhas também não foi muito, não parece ter sido de muito agrado do jornalista. A gente conversou muito sobre isso na Zona Mista. Antes da coletiva começar, o Rui Costa falou antes dele, né? Só se falava nisso, não se falava em outra coisa, só se falava da decisão de usar o Luan, não necessariamente de bancar o Danielzinho, mas de usar o Luan. Por que o Luan? Por que não o Pablo Maia? Ou por que não o Danielzinho? Se era um jogo tão importante, por que não arriscar, então, os 90% que o Danielzinho tinha para jogar? Tanto que ele entrou no segundo tempo, o São Paulo melhorou momentaneamente, pontualmente. Então, assim, algumas questões aí que o Crespo até respondeu na coletiva, mas que ainda são... Acho que agora sim, esgotamos aí o assunto, vamos tocar para frente. Aliás, ontem, né, perguntei ao Rui Costa, na mini coletiva aí de imprensa que ele fez após o jogo, sobre as razões da escolha do Canindé, né? E ele disse que foi uma escolha tanto logística, né? Quanto de custos, viu, Maurício? Uma reviravolta aí na decisão que estava praticamente certa de usar o brinco de ouro. Não sei se o brinco de ouro, por exemplo, seria usado em uma das partidas da final, pelo menos esse era o plano original, mas contra a Chapecoense, e pelo que o Rui Costa deu a entender, quando o São Paulo não tiver o Morumbi à sua disposição, vai utilizar o Canindé. Você gosta, né? Você gosta de manter os jogos aqui na capital, né, Mal? Gosto. O gramado estando bom, você tendo condições seguras ali para a torcida, Canindé tem acesso fácil por metrô, tem uma ligação com a história do São Paulo, então eu prefiro o Canindé à Vila Belmiro. E você, Xará, o que falar? Vamos trazer um pouco de o maior São Paulino do mundo aqui, explica um pouquinho a história, né, a relação do São Paulo com o Canindé, não o estádio do Canindé propriamente dito, mas ali aquele terreno todo ali que abriga a Associação Portuguesa de Desportos. Tem coisa que muita gente não sabe. Assim, o São Paulo era o tricolor do Canindé, né? Só que ele não era o tricolor do Canindé porque ele tinha um estádio lá. Ele tinha o que hoje se poderia chamar de uma mistura de clube de campo com centro de treinamento. Então era um lugar bucólico, que tinha quadras poliesportivas, tinha lugar para o pessoal fazer atletismo, tinha bastante coisa, o vestiário de concentração, só que é uma história que ficou muito perdida no tempo, a maioria das pessoas nem sabe direito o que o São Paulo tinha ali, tem fotos disso, eu estou tentando resgatar um pouco da memória disso com as revistas que o São Paulo publicava nos anos 40, mas é um trabalho de formiguinha, que eu vou fazendo muito aos poucos. São Paulo fazia lá a festa junina, né? Eita, nós! E eu gosto muito de uma matéria que saiu na Gazeta Esportiva, eu não lembro exatamente o ano, mas provavelmente foi 55, porque o São Paulo saiu de lá em 56, mas o que era o repórter da Gazeta Esportiva estava chegando lá para cobrir um treino do São Paulo, e ele olhou para o Rio Tietê, que naquele momento tinha acabado de ser retificado, porque um dos problemas do Canindé era que ele alagava muito, que o rio ele serpenteava por ali, e aí caía uma chuva maior, alagava tudo, virava um verdadeiro brejo, mas naquele dia o rio já estava retificado, pelo menos naquele trecho, e o repórter chegou, olhou para o rio e viu quem lá, o Maurinho, um dos maiores pontas da história do São Paulo, ele estava pescando no rio. Estava pescando no Rio Tietê um pouco antes de entrar no treino do São Paulo. Sabe, um negócio que faz 70 anos, mas de certa maneira, quando você olha assim no panorama da história da cidade como um todo, é outro dia. Aí o São Paulo em 56... peraí, só que o São Paulo, não é que o Canindé caiu magicamente no colo do São Paulo, apesar do que alguns rivais contam. O São Paulo, em 1942, ele chegou a um acordo aprovado por unanimidade no outro clube, com a Associação Alemã de Esportes, e para incorporar a Associação Alemã no clube, inclusive trazendo os sócios dela para o São Paulo, com os dirigentes permanecendo com seus cargos, né, de atletismo e tudo mais no São Paulo. E aí ele conseguiu o direito de uso do Canindé. Não era posse, porque o terreno era alugado de uma família de italianos, família Vanucci, ou Vanucci, alguma coisa assim. E aí o São Paulo, mais tarde, poucos anos depois, comprou esse terreno da família Vanucci. Eu acho que é Vanucci, porque se eu não me engano é CCHI que termina. E o São Paulo ficou de posse desse terreno. Aí, com a ideia da construção do Morumbi, o São Paulo vendeu o terreno do Canindé, vendeu para um conselheiro seu, que comprou já pensando no seu lucro, né, mas ajudando o São Paulo a ter um dinheiro, né, um fluxo de caixa que ele estava precisando. E aí
posteriormente, no mesmo ano, ele vendeu esse terreno para a Portuguesa. E aí o que a Portuguesa fez lá? Fez um estádio. Não é esse estádio que a gente conhece hoje, isso que a maioria das pessoas não conhece. Era um estádio que, por ter arquibancadas de madeira, aí ele manteve o apelido de Ilha da Madeira, que já vinha desde a época do São Paulo, que era Ilha da Madeira por causa dos alagamentos, aí virou Ilha da Madeira porque a arquibancada era de madeira. Era um estádio completamente diferente do que tem hoje, completamente diferente. Ele tinha muito mais a ver com o Nicolau Lyon, por exemplo, que não tem arquibancadas de madeira, do que com o Canindé atual. Pelo formato, tudo, que era mais retangularzinho, né? E virou. Aí a Portuguesa, ela deixou de jogar nesse campo no começo dos anos 60, eu não sei exatamente a data, e é um negócio que eu preciso pesquisar. E aí ela começou a ideia de construir o Canindé atual. Também preciso ver quando ela começou a construção. Eu sei que ela acabou a construção no começo de 72, que foi a inauguração dela em janeiro, do Estádio Novo, em janeiro de 72. Mas ainda sem aquele segundo anel parcial, onde ficam as cabines de imprensa, tudo. Não tinha o segundo andar ali. Isso foi construído só para 1982, se eu não me engano. E aí sim o Canindé virou o que ele se tornou hoje. O estádio que eu já vi lotado para um Portuguesa e Remo em 1993, que era jogo eliminatório, a Portuguesa precisava ganhar de 3 gols de diferença, porque tinha perdido de 5-2 em Belém, mas ganhou só de 2-0 e foi eliminada no Brasileiro de 93. A Lusa que já revelou nomes que brilharam depois com a camisa do tricolor, né? Como o próprio Ricardo Oliveira, né? Mesmo que por um breve período. Então...